começando o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados. Muito bem-vindos, estamos começando mais um podcast, Tudo Bem Calculado. Esse podcast é para você que é gestor de processo trabalhista, você que é advogado trabalhista, você que é calculista e você que é o interessado por cálculo trabalhista. Está aqui na minha frente Hugo Nóbrega e Alan Carlos para participar aqui desse bate-papo que a gente vai ter. E o tema de hoje, a gente vai dar uma conversada hoje sobre a importância da gestão do passivo trabalhista. Tema importante, né? Muito, muito. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que eu queria abordar era falar sobre o momento atual, né, da Justiça do Trabalho. Eu acho que para quem faz gestão, né, de processo trabalhista, saber o momento atual, né, da Justiça do Trabalho, eu acho que é algo que termina sendo imprescindível, né, para quem atua nessa área. O último relatório, né, do TST que a gente tem, que foi feito exatamente no ano passado, no ano de 2023, mostra, né, o tamanho da Justiça do Trabalho, né? Se a gente for verificar aquele relatório, a gente vai observar que no ano de 2023, 1.800.000 ações foram ajuizadas na Justiça do Trabalho. Aliás, mais do que isso, né? Isso aí eu arredondei, só que arredondei para baixo. E esse não é o número mais alto historicamente, não. Se a gente for observar gráfico histórico, a gente vai observar quase 3 milhões de ações ajuizadas em apenas um ano. É até curioso verificar que quando tem ali a reforma trabalhista, o gráfico dá uma descida, mas só vem na crescente, só vem na crescente. Os últimos anos, os últimos 4 anos, a gente observa só o crescimento de ajuizamento e demandas trabalhistas. Isso é interessante porque, Sérgio, isso demonstra também a importância da empresa estar bem preparada para poder enfrentar aí essas estatísticas que tu está trazendo para a gente aqui, né? A gente tem uma. Porque estatística vai se transformando em números que vão se transformar em valores. A gente está falando de quanto em valores? Tu colocou aí mais de 1 milhão de demandas de reclamações trabalhistas. Isso representa quanto aí de valores, Pois é, estatisticamente? é por isso que eu comecei a abordar essa questão desse cenário, né? O cenário da Justiça do Trabalho, o que é que acontece ali dentro. Porque se você eh, né, se você vai fazer alguma gestão de processo trabalhista, você precisa saber onde está pisando, saber a dimensão de tudo que está acontecendo. Isso até independe de ser uma empresa pequena, média ou de grande porte. Porque as pessoas, quem se aventura, né, a ser empresário, ele tem que estar preparado para esse tipo de situação que é corriqueira, né, que são reclamações trabalhistas contra, né, as empresas. Infelizmente, é uma realidade, né, por isso que a gente está apresentando aqui o número. Eu estou dizendo aqui que ano passado teve mais de 1.800.000 ações ajuizadas na Justiça do Trabalho. Isso é um número impressionante. Isso não é um número qualquer, isso é um número que mostra como se judicializa, né, como o patrão e empregado judicializa, como eles estão tendo demandas um contra o outro, como isso é uma realidade que está aqui, talvez culturalmente, no Brasil. Então, se eu sou um gestor, né, se eu sou contratado para fazer a gestão processual, eu tenho que estar sabendo dessa realidade, desse cenário, porque vai ser esse cenário que eu vou também me deparar. Então, você me perguntou em relação à questão de valores. Vou falar o valor e todo mundo vai cair para trás, porque ano passado, segundo, não sou eu não que estou falando, é o relatório da Justiça do Trabalho, né?
mais de 40 bilhões, certo, foram pagos em demandas trabalhistas na Justiça do Trabalho. Então, a gente não está falando, a gente está falando de vintém, não. A gente está falando de qualquer valor, não. A gente está falando de 40 bilhões que foram, né, pagos em processos trabalhistas. É um número que realmente assusta, Impressionante. que impressiona, né, qualquer um que desconheça, né, na verdade. E, na verdade, esse relatório foi visto por quem, né? É uma pergunta. É um relatório que deve ser observado exatamente por quem está ali atuando junto à Justiça do Trabalho. Advogado, calculista, gestor de processos, porque são aspectos que terminam por refletir, né, o que vai ser no futuro. Né? A estatística é feita para isso, né, para a gente poder ter essa dimensão, para a gente poder dimensionar e também, a partir daí, poder tomar decisões, verificar qual estratégia que vai ser utilizada, porque é diante de uma realidade que está ali na cara da gente, né? Que está ali, que salta aos olhos, né? E é interessante que, pegando o gancho do que tu falou no início, todo mundo está sujeito a isso, né? Seja uma microempresa, uma pequena empresa de pequeno porte, até mesmo uma multinacional, seja lá quem for, está sujeito a isso aí. Está no mar aberto, junto com esses dados aí, esses números que tu apresentou. Então, todo mundo, isso é de causar preocupação em todo mundo, né? Sem Porque dúvida. pode respingar em você, uma hora ou outra, você enquanto empresa, enquanto empresário. Isso daí apenas evidencia a necessidade, né? Eu acho que é imprescindível das empresas atualmente de ter um melhor gerenciamento do passivo trabalhista, né? Né? Porque isso daí vai contribuir, né, para a empresa manter a saúde financeira, porque 40 bilhões, como o Sérgio falou, é um valor muito significativo. Então, para a empresa, né, o passivo trabalhista, sem ter uma gestão adequada, isso vai fazer com que vai fomentar, né, o desequilíbrio, né, nas contas da empresa e, consequentemente, isso vai afetar a relação de emprego e aí vira uma bola de neve, né, que termina acarretando nessa situação que a gente está vivenciando atualmente, na crescente demanda de situações trabalhistas, Sem dessas dúvida. reclamatórias. É inevitável. Apesar de que a gente verifica que muitas empresas não sabem nem qual seria a forma correta, ideal de se fazer essa gestão, né? De procurar se blindar ou pelo menos minimizar aí os efeitos desses números já estão postos. Eu ia entrar exatamente nesse assunto. Porque o que é interessante, a gente está falando que é importante, né? Mas É, quem é que faz? Né? Quando a gente observa quem é que faz, como faz, né? E é, como faz? Porque o que a gente termina se deparando é com ou ausência completa, é. né? Principalmente quando a gente está falando de empresas menores, né? Eh, que, por não ter recurso mesmo, termina não conseguindo fazer uma gestão daquele processo que, de repente, foi ajuizado contra, né? Então, é mais difícil. Então, às vezes, a gente vê quem faz a gestão é o dono da empresa. Às vezes, o cara tem uma secretária ali que ele pede um socorro ali também, mas que a pessoa tá ali totalmente perdida. Quando a gente parte para a média, a maioria das vezes eu acho as médias, elas terminam meio que eh, passando essa obrigação para o escritório trabalhista que ela contrata. Ela É, entende que ali está fazendo algum tipo de gestão, muito comum. só que, na verdade, o advogado ele não está fazendo a gestão de valores, do passivo. Ainda que tenha alguns que tentem ali colocar ali aquela questão de remoto, possível, provável, mas não chega a ter uma precisão em números, em valores realmente de quanto é que seria aquele passivo da empresa. Até porque, na verdade, o advogado ele não é contratado para isso também. Né? Ele é contratado para fazer a defesa processual da empresa. No aspecto jurídico, né? Exato. Quando você parte para uma empresa maior, né,
diante da quantidade de valor que se paga, é quando a gente vê um gestor de processo trabalhista na tentativa de mensurar mais, de tentar verificar ali quanto é que a empresa vai pagar. Mas o que a gente termina observando é uma dificuldade imensa em realizar essa gestão, né? Principalmente de forma ter uma precisão em números, em valores qual vai ser o impacto realmente, né, para a empresa decorrente dessas ações trabalhistas. Ok? Essa dificuldade que tu tá falando, muitas vezes ela até foge um pouco da alçada, até da alçada desse gestor, porque muitas vezes ele não tem o subsídio necessário para ele fazer essa gestão de forma precisa, como tu está colocando. Não tem as informações, não tem os dados que são relevantes para ele poder fazer essa gestão, né? É o que a gente verifica muito, inclusive. Isso, isso. Porque o que acontece? Vamos pensar aqui de ordem prática, né? O profissional que é contratado para ser gestor de processo trabalhista, a mente dele no início se preocupa com quem é que eu vou contratar para fazer a defesa da empresa. Vai se preocupar inicialmente com essa questão da defesa jurídica. É, Então, vai ser o primeiro ponto de referência que vai terminar acontecendo. Então, até chegar a essa dimensão, né, a essa preocupação de que, pô, eu tenho. Porque quando o financeiro lá grita, é que a pessoa diz assim: eita, quer dizer que a gente tem que. Vai ser importante aqui, a gente vai ter, ó, o jurídico vai precisar estar balizando aqui, verificando esses impactos, né? Então, começa a existir, né, em culturas empresariais, né, principalmente, como a gente já disse, das maiores, uma tentativa de gestão desse passivo. Só que, quanto maior a empresa, mais difícil vai ser fazer essa gestão, tá? É, porque a quantidade de processo, lógico, né? Mas muita gente, porque vamos lá, vamos pensar aqui, como é que é tentada fazer essa ação, essa gestão? Através de sistemas que estão aí no mercado, de, de acompanhamento processual, De onde a pessoa, jurimetria também, né? de jurimetria, onde a pessoa vai colocar ali, vai tentar colocar os valores dos pedidos, vai tentar colocar então o valor de processo. Quanto maior a empresa, mais advogado alimenta aquele sistema. Então, é necessário, assim, que todos os advogados estejam muito engajados nesse pensamento de alimentação correta dos valores, para que aquilo ali represente uma informação ainda um pouco melhor. E a própria dificuldade do advogado. Porque, veja, isso é um tipo de gestão. É a melhor gestão? Ainda que eu alimente lá, teve a petição, enfim, tente alimentar, a gente ainda tem a interrogação se aquela é a melhor forma de gestão. Porque está partindo, às vezes, de dados tão aleatórios, tão ali imprecisos, né, que a interrogação, se aquela gestão é a gestão mais apropriada, ela também termina acontecendo. Né? verdade. E outra coisa é que eu diria que só quem sabe a importância, quer saber mensurar a importância de uma gestão de passivo trabalhista, fala com alguém que recebeu lá a cartinha de pagamento, né? Com um débito astronômico, muitas vezes já desestabiliza o próprio funcionamento da empresa. Então, para essa pessoa, vai perguntar qual é a importância de uma gestão trabalhista. Vai perguntar se ela não queria saber qual era o tamanho da bronca aí, já lá no início, quando ela recebeu a primeira notificação de uma demanda trabalhista. Então, daí a gente já tira a importância de ter uma gestão de um passivo trabalhista, tanto na fase
em que ele se torna um passivo, quanto na fase até mesmo prévia, dessa previsibilidade que tu está falando, né? Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que o grande termo é essa previsão, é previsibilidade, sabe? É a importância. Qualquer gestor, ele vai querer ter um plano estratégico. Ele vai querer, anualmente se fazem planos estratégicos de resultados. Então, para ele conseguir fazer uma planificação, né, que realmente tenha resultado e um plano, né, que tenha resultado, ele precisa primeiro partir de algo que é real. Porque se ele está partindo do sistema dele, que ele acha que é real, mas que aquela Não seja realidade. preciso, né? Tem que ter um dado confiável, né? Exato, exato. Que a questão é a incerteza, né, vai causar essa angústia nesse gestor. Ele precisa ter convicção de que o que está sendo colocado para ele, o que ele está verificando ali via sistema, aquilo ali realmente representa a verdade que ele vai apresentar para o seu diretor, né? Porque é uma cadeia, né? É, Então, então, a questão da gestão, ela termina sendo imprescindível, né? A boa gestão termina sendo imprescindível para que exista, no final das contas, um resultado realmente positivo, né? Para daquele gestor. Você está ouvindo o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados. E aí, está curtindo o nosso podcast? Nós contribuímos para você que é gestor de processo trabalhista, advogado trabalhista, calculista e também quem é interessado em cálculos trabalhistas a fazer a gestão de 100% dos valores dos seus processos trabalhistas. Então acesse aqui o descritivo para que a gente possa conhecer mais o que é que você precisa e o que é que a gente pode contribuir para solucionar de vez a gestão do teu passivo trabalhista. As questões trabalhistas, o advogado trabalhista, o calculista, o gestor trabalhista, todo mundo ali é só entendido como custo para a empresa, como eles não estão na cadeia de produção da empresa. Então ali, então, por que isso é importante? Né? Qual a importância disso? O bom gestor, ele vai conseguir mostrar a redução do passivo e como ele está dando resultado. Então, é questão de agregar valor. Né? Ele tem que se estar junto das melhores ferramentas, dos melhores profissionais, das melhores. Qual a melhor forma que eu vou fazer essa gestão? Ele tem que estar se perguntando. Então, fazer a melhor gestão não é só escolher o melhor escritório de advocacia. Né? O melhor escritório de advocacia pode te dar uma defesa muito boa, pode te dar resultados bons, mas não quer dizer que vai estar guardando para você a melhor realidade do passivo trabalhista, porque o passivo trabalhista ele tem uma outra realidade, né? Então, isso é que tem que ser entendido. E é por isso que a gente, lá no escritório, a gente bate na tecla que a melhor forma de fazer gestão é através do cálculo trabalhista. Né? Porque não adianta estar somente colocando possível remoto, provável, fazendo alimentação de petição inicial, como se fosse verdade. Não adianta não estar na hora que sai uma sentença, na hora que sai um acórdão, fazendo a revisão daquilo que foi colocado, né? Porque quando sai a sentença não sai líquida. Então, daqui que a pessoa descubra, deu 2, 3 anos, quando vai na hora de executar, se baseou pela petição inicial, se não observou que atualizou, que tem juros, ou se não reduziu, enfim. Está totalmente. E hoje, Sérgio, muitas empresas terminam fazendo esse tipo de liquidação na fase de conhecimento pela necessidade, né? Pelas alterações da lei em relação agora ao E-Social. E aí isso terminou acarretando que as empresas passaram a ter a obrigatoriedade, né? De fazer a liquidação. Não é nem uma forma preventiva, né? A questão da gestão aí
Tem que ser uma forma mais preventiva e não É. E veja, você está falando que tem a obrigatoriedade, mas apesar de ter a obrigatoriedade, muitas vezes o que a gente verifica é que eles não sabem fazer, o que fazer com aquele cálculo. Isso. Eles não utilizam, porque o que a gente está insistindo, o que eu insisto aqui é a melhor forma de gestão do passivo trabalhista é se utilizando do calculista trabalhista desde o início para que ele consiga mensurar com todo, exatidão lá. com Com exatidão exatidão. e por todo o decorrer do processo. Essa é a melhor forma de fazer gestão, né? Agora, é aquele. Mas como vai se fazer isso? Como vai se fazer isso? Não é? Isso aí é através, assim, é um serviço que é feito, né? Com excelência, onde você pega quem faz cálculo trabalhista com excelência também, né? Que você tem que confiar em quem faz seu cálculo trabalhista, e ao invés de estar utilizando ele só ali na fase de execução, entendendo que ele é um custo, é entendendo, e aí também o calculista tem que saber disso, que não são todos que sabem, a importância estratégica que eles têm. Então, ele tem que estar ali junto do gestor de processos, tem que estar junto da empresa, tá? Fazendo toda a verificação, né, dos valores em todo o decorrer do processo. Não é? Então, Essa o é, calculista tem que saber disso e o gestor também tem que saber, né? A importância de todo o processo, todo o contexto. sem dúvida, tem que estar ali alinhado. Porque o que a gente verifica, infelizmente, é uma, uma cultura de achar que o contador, o calculista, ele deve ser contratado ali na hora da Execução. execução na hora da liquidação. Isso é um equívoco da empresa, mas é o que a gente estava conversando aqui. Até que ponto, né, as pessoas que fazem cálculo trabalhista estão sabendo da sua importância, não é? Do valor que eles têm Que eles agregam, né? como parte estratégica, né, da empresa, né? Então, até que ponto tá, se sabe disso, né? Aí tu tá colocando o cálculo, então, como uma forma aí essencial para poder se chegar nessa gestão. Trazendo esse cálculo lá da fase de execução para fase inicial, quando se recebe uma petição inicial, por exemplo, e também durante todo o curso do processo. Mas eu vejo o seguinte, não adianta também ter, pior do que não ter a informação de uma previsibilidade, não ter a informação de quanto se irá gastar num processo trabalhista, é ter a informação errada, equivocada, né? Sim, Não adianta Sim, nada. Então aí a gente volta a falar da importância de um bom profissional para realizar esse cálculo. Não adianta, eu não queria confiar, achar que eu vou ter um passivo, uma demanda trabalhista que não refletisse a realidade. Isso aí a gente volta e a gente se cobra bastante em relação a isso, de entregar um resultado muito preciso em relação a isso, né? Com excelência. e até porque essa fidelidade dos valores é extremamente importante porque impacta diretamente a questão da saúde financeira da empresa. Porque existe a questão das provisões e, consequentemente, uma provisão equivocada pode e vai ensejar, né, um desequilíbrio financeiro dentro da empresa. E vamos lá, vamos pensar aqui, né? Agora como um gestor, né, de passivo trabalhista. Vamos supor que a gente tem um universo aí de 100 processos, certo? Estou lá com 100 processos. Tem 10 petições, tem 10 audiências iniciais para o mês, tem 50 processos na fase de execução, tem 30 que está ali em instrução, já deu quanto? 90, né? E Não, mais 10 em recursal. Vamos colocar aqui. Veja, são situações totalmente distintas no processo. Mas que o gestor ele tem que estar preparado para todos esses momentos. Não é? Não é verdade? Veja, em todo momento, ele pode fazer acordo, por exemplo. Então, o bom gestor trabalhista, ele vai querer fazer um acordo, talvez, mas vai querer fazer o melhor acordo possível, o acordo mais apropriado. Então, eu tenho 10 audiências no próximo mês. Vou te perguntar, eu sei realmente, de fato, quanto é que pode
acarretar, qual é o impacto real. Não é porque está lá na petição inicial, mas a petição inicial está certa. O cálculo que eu coloquei na petição, que está lá colocado na petição inicial, ele está correto. Até porque muitas vezes o cálculo não reflete, né? Tanto é que tem a questão da estimativa. Atualmente, a Justiça do Trabalho tem entendido que os valores indicados inicial são meramente estimativos. Muitas vezes é quase sempre, né? Isso. Né? Assim, o que a gente. São valores Então, aleatórios, né? a empresa vai chegar nesses 10, nessas 10 audiências, sabendo quanto é Fazer um acordo com base no valor que foi indicado, né? Pelo próprio reclamante. Aí a gente. Isso me faz lembrar um caso. Vocês estão falando aí, faz me lembrar um caso que chegou para a gente, na verdade, uma pasta que chegou para a gente, né? Depois desse caso que foi relatado para a gente, de um acordo que poderia ter sido feito em audiência, que mudou completamente o rumo da empresa, inclusive. É um acordo que poderia ter sido feito num valor bem mais baixo, praticamente irrisório, digamos assim, que não foi feito, porque a empresa acreditava que seria um valor menor ainda do que aquilo que estava sendo proposto. R$ 3.000, pode dizer. Pronto, 3.000 vamos reais. dizer, Eu né? sei qual é o caso, eu sei qual é o caso. Não é? Era um contrato curtinho e a empresa associou muito o valor ao período contratual, não fez o acordo porque não tinha ainda noção de como funcionava ali, de quanto seria o impacto financeiro. Não fez o provisionamento, né? E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Má gestão, né? A empresa não fez uma boa gestão, não quis fazer. E aí? E aí que a execução corre até hoje, né? E tá para lá de Os alguma 3 coisa. mil, tá bem Tá mais de bem 3 mil. mais, né? Tá bem E mais. a saúde Tá bem mais. financeira da empresa terminou sendo impactada de uma forma que terminou inviabilizando as atividades da empresa. E aí, após isso, essa demanda veio para essa pasta veio para a gente justamente em razão desse tipo de atuação, de situação que ocorreu no passado, né? Justamente para ter essa previsibilidade de valores. Aí volta Pois essa é. importância de saber, pelo menos, quanto, na pior hipótese, Vai ser o impacto, né? seria o impacto. Pois é. E aí, voltando para esse exemplo hipotético aqui, essa hipótese que eu estava brincando aqui, né, da audiência, a importância de estar sabendo. Na fase de execução, né, quando você pensa aí em Pareto, né, os 80-20 aí, qual o processo quais são aqueles 20% ali que representam 80% de valor, né? Onde é que eu tenho que atuar, Isso. né? E a gestão, né? Isso aí vai ser imprescindível, saber quais são os processos. E a gestão ela vai além porque é um certo, não vou dizer erro, mas é o que a gente termina verificando, é que se faz gestão de processo, se faz. Mas a importância de você saber quais são os pedidos que são os calos, os reais calos. Porque às vezes a empresa acha que é um, mas é outro. Né? Saber ali se eu tenho muito pagamento de dano moral. Por que eu tenho pagamento de dano moral? Né? Mas como é que a empresa vai saber se a empresa às vezes chega para ela, olha, para você pagar 100 No X, isso. Né? Então, assim, você ter essa gestão, você saber, isso aí vai impactar. Uma boa gestão processual, com análise do impacto também dos pedidos, vai fazer com que você consiga também fazer mudança interna dentro dos seus próprios processos, dos seus processos internos, dos seus procedimentos internos, da sua rotina trabalhista. Então, essa gestão ela é muito mais ampla, ela é muito mais aberta do que simplesmente fechada a um âmbito ali jurídico, da justiça, judicial. Mas ele é muito mais abrangente. Ele é muito mais abrangente. É interessante que, apesar de ser tão amplo, tão abrangente, mas ele é concreto, não é abstrato. Né? A gente está falando de números, de uma situação concreta que está sendo posta. Exato. Né? De dados que são decorrentes de números, que são apresentados mediante os cálculos, que conseguem ver o poder. Transformar até mesmo a própria logística interna da empresa, a estratégia da empresa. Exato, porque o que tem que ser observado é que o gestor deve estar se perguntando aí, mas tá, faz o cálculo trabalhista e porque o tempo todo tal, mas aí é como se estrutura isso. Né? Essa é a grande pergunta, né? A grande que aí essa que é a importância. Tá? Eu tenho esses dados,
E agora fazer estudar, como eu vou estruturar, né? Então, assim, isso é imprescindível, porque só se usar sistema de jurimetria, até que ponto, até que ponto aquele sistema está acolhendo, né, do local correto, né? Isso. Assim, então, são situações que precisam ser analisadas e estudadas pelos gestores para saber, né, quais são os impactos. Como estruturar esses dados aí, desses cálculos, né? Como transformar isso aí em uma ferramenta que possa ajudar o gestor, a própria empresa a gerenciar esse passivo. E a gente verifica que essa importância, vou bater na tecla de novo, não é somente em grandes empresas. Eu até diria que as grandes empresas, elas possuem, até o falou bastante sobre essa questão do impacto, né, Sim, né, na saúde financeira. saúde financeira, mas elas terminam tendo até mais fôlego do que médias e pequenas empresas, né? Então, a importância dessa gestão, ela tá para todos e para tudo, né? Essa verificação. Pegando o gancho aí, Sérgio, a gente sabe muito bem, acho que todo isso é público e notório, que é muito difícil empreender no Brasil, né? É muito difícil ter uma empresa, ter um negócio no Brasil, decorrente de N motivos, de carga tributária, enfim. Aí eu fico imaginando como o gestor lá, o empresário, o microempresário, ou a pessoa que está nos ouvindo, recebeu essa notícia que tu começou já de cara, esses dados aí, dessa demanda trabalhista tão alta. Ou seja, é desesperador para quem está escutando lidar, além toda essa dificuldade de empreender no Brasil, ainda mais com esse cargo, né, que todo mundo sabe que fica ali na sombra do empresário, de ter que lidar, ter que tratar com esse tipo de situação de demandas trabalhistas, processos, N motivos. Isso ressalta a importância de ter bem amarradinho, bem estruturada essa gestão. Ele Pois pelo é. menos ter a previsibilidade de saber o que pode acontecer, o que vai acontecer, como ele vai lidar com isso, né? Eu acho que com o provisionamento adequado, a empresa termina tendo uma facilidade maior até de lidar com o problema, né? É, Isso daí termina fazendo com que a empresa não tome aquele susto, né? De receber a intimação de um valor que você não tem nenhuma noção. Sem dúvida. E assim, pegando isso que ela estava falando, né, sobre essa questão de como empreender é difícil, e aí aqui eu vou até tocar num ponto que, assim, no Brasil é difícil empreender e é difícil ser empregado também. é, São as duas situações, elas são convém. bem, né, convenhamos, né? Então aqui, assim, eu estou falando isso porque a gente não está da defesa propriamente dita de lado. Isso. O que a gente, até quando a gente fala sobre questão de previsibilidade, de defesa, é aquela previsibilidade de algo que pode ter acontecido realmente, da empresa não ter pago Pago, né? determinado valor por não entender que era devido, nem assim, por N motivos, né? É, mas que é importante que a empresa esteja sabendo que vai realizar aquele pagamento, né? Porque o que causa às vezes espanto a ela, né, essa surpresa, é exatamente às vezes ter uma convicção de que estava fazendo tudo certo também, né? E que de repente vem um além do imposto que eu já pago, o além dos meus empregados que eu já estou pagando aqui, um além, ainda teve esse valor todo que eu vou ter que pagar na Justiça do Trabalho, e aí entendo que a Justiça do Trabalho é um vilão, né? Mas assim, talvez faltou um pouco de gestão. Um exemplo disso, desculpa até atrapalhar, é que o Hugo estava até falando essa semana de alguns casos que foram repetidos, é contribuição previdenciária, né? Essa Isso. questão de ver um detalhe que muitas vezes muda todo o cenário, todo o panorama ali de E passivo. muitas vezes o fato da empresa ser intimada de um valor, ela toma um susto e não vai correr atrás para verificar se os valores realmente são devidos. E aí existem algumas situações, por exemplo, na Justiça do Trabalho, a gente pegou um caso recente,
em que estava sendo cobrado a contribuição de terceiros. E a contribuição de terceiros é uníssono em relação a isso, a jurisprudência, no sentido de que não é cabível a cobrança no âmbito da justiça do trabalho. Só que a empresa, muitas vezes, não quer contratar o profissional e aí não verifica e termina pagando um valor que nem sequer era devido, que a cobrança ali, a apuração foi feita de forma equivocada pelo calculista da vara, ou até o calculista, o reclamante, É. e aí não há contestação e, consequentemente, termina pagando um valor que sequer era devido. E que nem vai para o reclamante, né? Então, Também entra não. um pouco no que o Sérgio estava falando. Tudo bem, é devido, bateu o martelo ali de que é devido um valor, uma verba, enfim. E para além disso, existe uma verba, uma contribuição previdenciária, que é vertida aí à União, enfim. E muitas vezes nem deveria ser devido, mas Esse- isso não é observado. Existem até situações de empresas que são optantes do Simples Nacional e termina que não indica isso para o profissional, o advogado, o contador na fase de execução, para fim de discussão sobre isso, porque quem é optante do Simples Nacional, por exemplo, não vai pagar a contribuição previdenciária patronal e que essa contribuição hoje na Justiça do Trabalho representa um valor muito significativo na execução, chegando a ultrapassar 30% do valor da condenação. Aí Então quem imagine isso, 30% do valor de uma condenação que não seria, daria para ter uma discussão ali e não ser devida, já em decorrência do enquadramento da empresa, e que a empresa termina pagando e prejudicando aí totalmente a saúde financeira da empresa. Aí vê, quem é optante desse exemplo teu, quem é optante do simples, muitas vezes cai nisso aí e pagar um valor de contribuição. Vê, e geralmente quem é optante do simples já é a empresa de menor porte Isso, e muitas vezes está lá com a planilhinha, está lá com o contador meio que fazendo as vias da pessoa que olha os cálculos, né? Ou muitas vezes o exatamente. próprio advogado é incumbido disso aí. Ou às vezes até o próprio proprietário, já que é uma empresa tão pequena que ela termina que o proprietário ele mesmo resolve dar uma analisada nas contas Isso. sem ter a propriedade, né, a expertise da apuração lá. Eu ia pegar o gancho do que vocês estão falando, porque isso aí, veja, como gestão é amplo, né? Como a gestão é feita de forma ampla, porque isso aí já é a gestão da gestão. Não sei se eu estou brincando dizendo que é a gestão da gestão, porque a gente estava falando até de gestão de passivo trabalhista, falando de como eu tenho previsão do que eu vou pagar. Agora, a melhor gestão ainda, ela pode ser feita. Veja como a questão do calculista é importante, porque aí a pessoa vai fazer gestão, feito a gente está falando, pedido a pedido, contribuição, juros. O que as empresas pagam de juros é algo, né, é impressionante, que às vezes elas nem sabem. Às vezes estão achando que estão pagando o valor principal. E esse impacto de juros tem que ser sempre levado em consideração, sobretudo na hora da empresa estar pensando em. Já, eu vou exemplo prático aqui, Hum. de empresa de mudar a cultura de realização do acordo, exatamente quando verifica quanto está pagando de juros. Porque diz assim, não está valendo, os juros termina sendo alto, não vale a pena eu estar levando um processo desse por 3 anos, 5 anos, enfim, X anos, é melhor eu estar, porque eu vou estar pagando depois não só a verba trabalhista que era devida, mas ainda vou estar pagando um valor de juros, né, altíssimo, vou estar pagando honorários advocatícios para o advogado da outra parte, vou estar pagando nova contribuição, enfim, né, custos processuais, etc, etc. Quando, se eu tenho uma boa gestão e eu faço ali na conciliação, eu consigo ali colocar as verbas de natureza salarial, indenizatória, que termina diminuindo o valor ali da contribuição, enfim, tem todo uma gestão que também pode ser feita de uma forma mais precisa, Isso. né, ponto a ponto, que, que termina sendo realizada por quem tem um, uma, uma, um estreitamento maior com o calculista. Verdade. É, por isso que é sempre necessário a pessoa estar elaborando os cálculos de forma prévia.
Sim. até para poder fomentar essa informação para o gestor, para ele ter todos os elementos, né, para poder tentar uma composição amigável. É como a gente falou, a gestão ela tem que se dar durante todo o processo e ela tem que se valer durante todo esse processo do calculista. E eu acho que eu já falei isso, mas eu vou bater na tecla novamente, e é que me espanta isso não ser feito, porque o calculista é uma pessoa que já está ali para a empresa, ele é que ela já contrata de forma corriqueira. A questão é colocar aquele profissional não só para entrar ali na liquidação, na fase de execução, colocar ele para anteceder, para estar ali desde antes, para estar trabalhando ali desde antes com a empresa, né? E o calculista, o bom calculista, ele tem que saber que ele é um ponto ali estratégico para a empresa e saber utilizar as melhores ferramentas que tem para poder também entregar para a empresa as melhores estratégias possíveis. Que é isso que a gente Fornecendo tenta fazer. elementos para decisão. Não só tomada de decisão. entregar planilhas e mas entregar dados. Pois é, porque como a gente também já salientou várias vezes, as empresas sequer tomam conhecimento do cálculo que é feito durante a fase de execução. Principalmente do resultado. Né? E você termina achando que aquilo que é um custo, se você começar a olhar o resultado, você verifica que, pela quantidade de erro que existe na justiça, que é natural, né? Matemática é uma coisa que, apesar de ser Se é ciência ser exata, uma ciência exata, isso facilita também muito a questão do equívoco, né? Muitas vezes uma parametrização equivocada no sistema pode resultar nessa diferença de valores aí, que termina retornando para a empresa de uma forma indireta. mas o importante é que, e eu acho que quem escutou a gente conseguiu captar a mensagem, é que a gestão, eu acho que quem escutou a gente deve estar pensando, eu faço a gestão bem feita, eu estou com a reclamação trabalhista, eu estou fazendo essa gestão bem feita, eu estou sabendo, eu consigo ter previsibilidade, quanto é que eu vou pagar? Eu acho que a pessoa deve estar sendo aqui, meu Deus, eu vou querer, quanto é que é, quanto é que está sendo, qual é a minha realidade? Eu acho que essa era, né, a indagação que a gente queria colocar para quem escutasse esse podcast da gente em relação à importância da gestão do passivo trabalhista, né? Eu acho que a gente conseguiu colocar essa dúvida, esse ponto, né? E a pessoa vai dizer, eu pago meu calculista. E aí, como é que eu posso aí? Eles disseram que eu posso usar o calculista como estratégia. Como é que eu posso fazer isso? Eu acho que ele Por aí. vai estar pensando sobre isso. Então, com essa mensagem, né, com essas indagações finais, eu agradeço a você que ficou até agora com a gente aqui nessa conversa, no nosso podcast, tá? Porque aqui, você já sabe, aqui é tudo bem calculado. E você acaba de ouvir o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados.